Saudações a todos os amigos que acompanham, que assistem ou que irão assistir algum vídeo do canal do Paradigma Cristo-Budista. É muito interessante essa questão dos arquétipos e relacionado a isto, nós temos aí as cartas do tarô como sendo aí um caminho, né, um manual de arquétipos que foi concedido à humanidade. Até hoje não se sabe com certeza a origem das cartas do tarô, tem-se como referência ali a Idade Média, né? Mas não se sabe ao certo quem fez o primeiro tarô, de onde veio o primeiro tarô. No entanto, ele contém inúmeras figuras arquetípicas que tratam a respeito da jornada do nosso eu, alma e espírito nesta vida, no caminho ascensional evolutivo, né? E meditando essa semana sobre essa questão, né, dos arquétipos na nossa caminhada evolutiva, estive pensando sobre a questão de um pensamento que ouvi a respeito de uma preletora, falando assim que, na verdade, o ser humano, ele quis esquecer da sua natureza espiritual, né, do seu componente essencial dentro da sua vida, da sua perspectiva material. Então, é interessante que é como se muitas pessoas, ou até mesmo nós, muitas vezes, queiramos assim deixar de lado e nos esconder dessa nossa realidade ulterior e máxima espiritual, nos apegando cada vez mais, às vezes nos agarrando nas ilusões que nós mesmos construímos dentro dessa nossa perspectiva material, onde vamos construindo, né, construções materiais, torres, verdadeiras torres, onde nós nos iludimos, onde pensamos que estamos escalando grandes alturas dentro dessas ilusões, né? Falando em torre, eu lembrei muito da torre, da carta do tarô do torre, por isso essa referência das torres, né? Porque a carta do tarô, a torre, ela simboliza essa desconstrução de todas as nossas ilusões, de tudo aquilo que nós construímos para nós mesmos de forma ilusória, para, vamos dizer assim, se esconder da nossa realidade mais íntima, espiritual, do nosso propósito superior, ou muitas vezes para que possamos assim achar e pensar que essa vida material é tudo, né? E que temos que nos apegar cada vez mais a ela e nos omitir do nosso lado espiritual, achando que assim nós não vamos sofrer nenhuma influência desse lado em nossas vidas. O que acontece na verdade é que as pessoas, todas as pessoas e nós nos deparamos mais cedo ou mais tarde, em cada final de ciclo de realizações em nossas vidas, com a carta do tarô da torre, que é uma desconstrução de todas aquelas ilusões que nós mesmos construímos ao redor de nossa vida material, ao redor dessas construções que nós fazemos para nós, desses monumentos que nós mesmos construímos, erigimos diante de nós mesmos, né? Para que aquilo ali permaneça como um tipo de marco, né, nas nossas vidas, né? Então, a torre, ela simboliza essa desconstrução. E na carta do tarô, a torre, nós vemos ali um raio, e esse raio vem a atingir a torre, levando toda aquela construção abaixo e os residentes caem de cima daquela torre, né?
Então, assim, vemos a natureza do raio como o nosso eu superior, como a realidade espiritual máxima do nosso eu sou, do nosso eu superior, da nossa realidade interior íntima, que tem um propósito iluminatório para a nossa vida nesta encarnação material, onde em cada desconstrução, em cada ocasião em que esse raio, essa força, que somos nós mesmos, em espírito e em verdade, vem a nos apontar nessa desconstrução para o lado superior do nosso ser, da nossa realidade máxima, primeira ou última, né? Que nos aguarda a nossa posição de olhar para dentro de nós mesmos, para dentro de si mesmos, para que possamos chegar a esse caminho desse sentido ascensional evolutivo, que é o caminho da própria energia, do próprio Ki, né? Que é um caminho naturalmente ascensional, em espiral evolutiva ascensional, como naquela lei, né, da proporção áurea, naquela razão da proporção áurea científica, né, que foi percebida por um cientista e que viu que toda a natureza ela evolui e ascende em uma equação que não pode ser revertida pelo querer do homem, que está além do nosso querer e da nossa vontade, mas que conduz sempre para cima, sempre ascendendo, né? E é muito interessante considerar esta questão da carta do tarô à toa, pois todos nós, mais cedo ou mais tarde, em um certo nível, por mais que também que tenhamos alguma presunção de que temos alguma evolução, de que galgamos algum nível, algum grau evolutivo, também temos um nível de desconstrução que necessitamos fazer até ascender ao nosso eu sou, aquilo que nós somos em espírito, em verdade, ao todo, a essa expansão máxima da nossa consciência, que nos apontará e nos fixará naquilo que nós somos para sempre, onde chegará assim, como diz o arquétipo bíblico, né? O fim dos dias, né? O fim dos dias, a contagem, na verdade, a contagem das horas materiais, pois os ciclos terrenos da roda de samsara da matéria chegará ao fim. E onde quer que estaremos ligados ao nosso eu sou, nosso espírito, que habita em nossa essência. É interessante que, ao pensar na carta da torre, eu lembro muito da Torre de Babel, do arquétipo da Torre de Babel bíblica, né? Onde ali os homens se propuseram a construir essa torre e disseram nos seus corações que chegariam até os céus. Mas qual o propósito disso, né? O propósito seria de se sentirem engrandecidos dentro da sua própria força, dentro das suas próprias possibilidades, né? Ou seja, uma construção totalmente ilusória, cujo final não pode ser outro a não ser a desconstrução, a queda, para que possam enxergar assim que toda construção que possui seu fundamento apenas na nossa própria vida material está fadada a ter um fim, né? Pois a nossa vida aqui, ela é programada para ter um início e um fim, a nossa matéria, né? A não ser que existam, né, alguma possibilidade, né, de haver uma transformação, vamos dizer assim, como dizem alguns, né? Uma ressurreição,
que é a própria ascensão que nós somos em espírito e em verdade, onde toda a ilusão da matéria deixará de existir, assim como a morte. Pois a morte é apenas também uma ilusão, e na verdade nós não morremos, nós transmigramos para a nossa realidade de vida, de essência, de espírito, certo? Onde ali chegamos ao fim dos dias e ao juízo final. Isso acontece em nível individual e também em nível grupal, em muitos acontecimentos que vemos que acontecem. Agradeço a todos, acompanhe o nosso canal do Paradigma Cristo Budista.